Ele me deu essa palavra em Mateus, capítulo 4. Ainda está em nós a palavra que ouvimos ontem, né? Uma palavra dura, mas uma palavra real. A Bíblia diz que toda desobediência é pecado. A palavra que veio ontem foi de uma guerra que era fácil de ser vencida. Ela já estava vencida. O inimigo já estava derrotado, né? Mas a desobediência levou à derrota do povo de Deus. Às vezes a gente acha que a luta, o problema, as situações que vêm, muitas vezes é o inimigo, às vezes é, mas muitas vezes nós mesmos abrimos uma porta para ele. É esse o cuidado, né? Nós temos que entender, irmãos, que o jugo que era contra nós já foi tirado. O fardo que pesava sobre nós, Jesus já levou. Então hoje nós precisamos ter vigilância para que não venhamos ser roubados em nossas bênçãos, não venhamos ser roubados no propósito de Deus, né? O Senhor me deu a palavra aqui em Mateus, olha, capítulo 4, versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon de Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: da terra de Zebulon e da terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e o que estava assentado na região da sombra da morte, a luz raiou. Isaías capítulo 9. Se não estiver com a Bíblia aí, puderem abrir. Quase 700 anos antes de Jesus se manifestar dessa maneira no meio daquele povo, Deus usa o profeta Isaías e profetiza sobre ele. O que a gente vê, irmãos? Que aquilo que depende de Deus Ele faz, que os seus planos não podem ser impedidos, a sua vontade é soberana, mas muitas vezes nós, se não entendermos os planos de Deus, nós dificultamos as nossas próprias vidas. Somos nós que muitas vezes colocamos fardo pesado em nossas costas. Somos nós que muitas vezes colocamos amarra em nossos pés, porque aquilo que Deus planejou, Ele quer fazer. Se nós entendermos que tudo é dele, tudo é por Ele e tudo vem dele, se nós entendermos que o seu chamado é bom, que o seu propósito é bom, que os seus planos para conosco é bom, às vezes tem dificuldade em entender isso. A gente muitas vezes fica olhando situações, e a gente já passou muitas vezes por essas situações, e a gente quer aconselhar, mas dizia antigamente os mais antigos, se o conselho fosse bom, se vendia, não se dava. Mas essa não é a verdade, irmão. Essa não é a verdade. A verdade é que se nós desfrutássemos da vivência dos antigos, de homens e mulheres equilibradas, nós sofreríamos menos. Se nós atentássemos para os conselhos de Deus, nós errávamos menos. Nós ouvimos ontem uma palavra simples, irmão, né? Tinha um jovem que está iniciando, gaguejando, sem saber muitas vezes colocar as palavras, mas trouxe um peso sobre os nossos corações de temor a Deus, não é um peso de sofrimento, não, de temor a Deus, com simplicidade com que foi posto, né? E às vezes, muitas vezes a gente não entende, mas a apóstolo diz assim aqui, capítulo 9: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, quer dizer, não vai morrer,
mesmo que haja angústia, mesmo que haja sofrimento, existe um plano de Deus de salvação para a humanidade. Existe um plano de socorro para a minha vida e para a tua, quando nós entendemos os planos de Deus. Então diz assim, olha, ele envelheceu nos primeiros tempos. A terra de Zebulon é a terra de Naphtali, mas os últimos a enobreceu junto do caminho do mar, além do Jordão da Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte raiou a luz. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegraram perante ti, como se alegram na ceifa no dia da colheita, e como exultaram quando se repartiram os despojos, né? Quando você vê a vitória diante de uma guerra, quando você trava uma batalha e no final você tem a vitória sobre aquela situação, então você se alegra. Você já imaginou a alegria de uma pessoa que passa 1 ano, 2 anos desempregado, e de repente Deus abre uma porta e ele se alegra com o seu trabalho e vê que o esforço não foi em vão, e agora ele pode cumprir as suas necessidades, fazer os seus planos, gerar situações. Isso traz alegria. Quando alguém, irmãos, que luta contra uma guerra, contra o câncer, e de repente depois de um tempo o médico diz: você está curado, não é? É disso que a palavra do Senhor está falando aqui, ó. Então no versículo 4 diz assim: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do opressor, como no dia dos medianitas. Estava orando, o Senhor põe no meu coração, irmãos, o Senhor já retirou de nós o fardo pesado do pecado. O pecado que pesava sobre os nossos ombros já foi tirado. Um dia foi tirado. Mas enquanto eu orava, irmãos, estava orando, vendo no meu coração quantas pessoas vão trazendo por causa das lutas, dos problemas, das aflições da caminhada, ele vai trazendo de novo para dentro de si a angústia, vai trazendo para dentro de você de novo a falta de esperança, a alegria da salvação, ela vai se perdendo. Você vai como meio que robô. Você estava servindo a Deus, você vai, mas não, irmãos, o fardo que pesava sobre nós já foi quebrado, o jugo que era contra as nossas vidas já foi retirado. Essa alegria que foi posta em nós tem que ser permanente. Esse primeiro amor da salvação não pode passar. Então diz assim, ó, no versículo de número 5: porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruídos, e as vestes rolavam no sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, e um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Se você for pregar só sobre esses nomes, irmão, se você for trazer a referência sobre esses nomes, é o principado de Cristo. Olha o que fala mais, do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso, né? Irmão, você foi colocado dentro de um reino. É só o princípio, irmão. Ele ainda não está em perfeição, porque nós ainda estamos nesse corpo, mas a perfeição deste reino é isso que nós vemos aqui. A perfeição desse reino
que já está gerado. Nós só ainda não estamos lá dentro eternamente, porque ainda há um tempo de cumprimento para nós, mas esse reino de Cristo é milenar, é eterno, e é para isso que Deus o chamou, é para isso que Deus te chamou. O fardo que pesava sobre você já foi tirado. Então regozije, se alegre no Senhor, irmão. As coisas deste mundo não podem tirar a alegria da tua salvação. As lutas dessa vida não podem tirar a alegria de você servir a Deus, e você estar na presença desse Deus. Se nós voltarmos lá, vamos voltar. O relógio não nos espera. Nós vemos aí até o versículo de número 16. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. A palavra do Senhor diz que Jesus começa então a escolher homens, chamar homens e mulheres para o seu reino, chamar vidas para fazer parte desse reino milenar. E as duas primeiras pessoas que ele encontra estavam trabalhando, estavam com responsabilidades, tinham suas responsabilidades, estavam trabalhando. Mas Jesus chega perto deles e diz: olha, vem cá, eu tenho que apresentar a vocês um plano de Deus. Deus tem um plano para as vossas vidas, Deus tem um plano, Deus tem algo para vocês. Eu não sei o que aconteceu, irmãos, mas aqueles homens acreditaram. Eu não sei por que você aceitou Jesus, o que convenceu você que Ele é bom. Mas um dia essa palavra entrou em você e você aceitou Jesus. Talvez você não tinha noção de todo o propósito de Deus, talvez você não tinha noção de todo o chamado. Esses homens já não tinham noção do que Deus ia fazer, o que Jesus ia fazer deles, irmão. Mas eles aceitaram o convite e vieram. Olha o que diz o restante da palavra. Os quais lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe: vinde após mim, vinde após, me segue. Vem vindo aqui, vem. Diz assim: vinde após mim, eu os farei pescadores. Então eles deixaram logo as redes e o seguiram. E adiante, se dali viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e o chamou. Chamou quem? Chamou só os dois, o pai não. Sim ou não? É o que está escrito aí? Né? Versículo de número 22. Eles deixaram imediatamente o barco e seu pai seguiram. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. O que me chamou a atenção nessa palavra quando eu li, irmãos, que os planos de Deus, ele não pode ser barrado. Se você não for, ele vai chamar outro. Se você não aceitar, ele levanta outro. Se você não chegar até o fim aprovado, Deus vai colocar outro no seu lugar, mas o plano é com você. O chamado de Deus é para mim e para você. Deus nos chamou pelo nome, Deus nos escolheu para estar com Ele, Deus nos chamou para fazer parte do seu reino. Ele quer que eu e você entendam o propósito que Ele tem nas nossas vidas. Esses homens tinham compromissos, esses homens tinham responsabilidade, mas quando o toque de Deus bateu neles, eles logo olharam para aquelas situações e disseram: essas coisas são secundárias. Em primeiro lugar está o reino de Deus, em primeiro lugar está a vontade do Senhor, em primeiro lugar está o chamado que Deus tem na minha vida. Às vezes nós olhamos para situações, irmãos, e achamos que são superiores. Não, irmão, o que é superior em sua vida tem que ser este valor, é o reino de Deus. As demais coisas vão passar.
As demais coisas vão ficar para trás. Mas o chamado que Deus tem para você é especial. O chamado da salvação, o chamado de ser um obreiro ou de ter a vida eterna é especial, irmão. Eu estava orando aqui agora mesmo. Quando as palavras vêm do meu lábio, é como se eu olhasse para o universo e todo ser vivente que respira. Ontem eu saí de madrugada para fora e estava tirando uma foto da lua. Devia ser um e pouco, 2 horas da manhã, 1 e pouco da manhã. Olhando para aquela coisa mais linda do céu, irmão, que Deus criou. Com vida. E está debaixo da vontade de Deus, irmão. Nós vemos no Salmo 19 esses dias, né? Que Deus colocou o parâmetro entre o dia e a noite, e eles obedecem à voz de Deus desde o dia da criação. Os seus valores, só que um dia vai sumir, irmão. A Bíblia diz que quando o Senhor fala com João, o sol e a lua já não existiam mais, as estrelas já foram tiradas, porque a glória, o brilho que agora vai nos alegrar é a presença de Deus. A Bíblia diz que o resplendor de Deus, que os nossos olhos hoje não podem ver, quando nos for revelado, trará alegria na nossa alma. Está na palavra de Deus, irmão. Então veja o valor que você tem para Deus. Veja o quanto você é especial para o Senhor. Porque então nós trazemos a angústia das lutas que cruzamos nessa vida, e ela tira a alegria da salvação de dentro de nós. Tira a alegria do teu chamado. Porque quando a alegria do nosso chamado, irmão, naquilo que Deus entregou, ele é superior a tudo. Você primeiro se preocupa com o propósito de Deus, e depois com as demais coisas. Porque quando você entende o propósito de Deus, acontece o que Jesus ensinou aos seus discípulos. Porque Jesus fazia o milagre, mas ele diz: olha, após mim, quando eu for retirado, vocês farão coisas maiores do que essas que eu estou fazendo. Porque eu vou para o Pai, mas o meu Espírito ficará em vós. Ó, versículo de número 23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando. O propósito do Senhor, irmãos, é nos ensinar. Deus não nos vai cobrar aquilo que Ele não nos ensinou. Me chamou a atenção esses dias que eu trouxe a palavra aqui na igreja sobre Caim e Abel. A gente passa pela leitura e a gente não presta atenção, irmãos. Mas eu fui prestar atenção e olhar um pouco sobre isso daí. Porque às vezes a Bíblia é condensada, porque não dá para escrever tudo. Então você tem que esmiuçar ela. Você tem que esmiuçar. Você tem que procurar também no paralelo da Bíblia, você entender. Quando Deus fala para Caim: se você fizesse o que é certo, não haveria aceitação. Como é que Deus vai falar isso para alguém que não aprendeu, irmão? Sim ou não? Está escrito lá, pode ler. O Senhor diz assim: se você tivesse feito o que é certo, se você fizesse o que você aprendeu, não haveria aceitação para ti. Então, se ele aprendeu, por que ele estava fazendo errado? Então não foi um vácuo no tempo, não. Houve um tempo desde o dia que Adão pecou e Deus tinha ensinado a ele todas as leis de Deus. Porque o que Deus falava com ele na viração do dia, irmão? Milênio, por 1000 anos, vai, nesse tempo da eternidade, que Deus conversava com ele. Deus ensinou a ele todas as leis de Deus na terra. Por isso que quando houve o pecado, Adão então vai e ensina os seus filhos: ó, existe um Deus, as leis de Deus são essas, se você fizer certo ele vai receber, se você não fizer, Abel faz certo, Caim faz, e Deus fala: se tu não tivesse feito certo, não haveria aceitação para ti. A Bíblia diz que Jesus ensinava nas sinagogas. É o que Deus faz conosco hoje. Um dia eu estou sentado, você está pregando. Um dia eu estou pregando, você está sentado, e Deus está nos ensinando. Porque naquele dia, irmão, a própria palavra de Deus vai nos julgar. Está lá em João. A própria lei de Deus. Porque vai dizer assim: eu ensinei, eu vos mostrei o caminho, eu vos trouxe alegria, eu dei o meu Espírito.
Eu vos chamei para uma obra, eu entreguei nas tuas mãos uma responsabilidade, além da salvação. O mundo está gemendo, irmãos. O mundo está gemendo. E nós temos em nossas mãos o milagre de Deus. A palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que tira o jugo de sobre os homens. Nós já fomos libertos pelo Senhor, então agora somos esse mensageiro, como esses homens por Jesus foi chamado, nós também fomos. Este poder está sobre a igreja, irmão, de curar, de libertar, de restaurar, de trazer salvação, está sobre mim, sobre você. Só que se não houver alegria em mim, irmão, se nós não tivermos alegria no reino, como é que você só conta alguma coisa para alguém que você está alegre demais? Você recebe uma bênção, você quer contar, você conquista algo, você quer falar. E a salvação é isso, o evangelho é isso. Preciso terminar. Versículo 23, deixa eu repetir ele, E percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando a todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama corria por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, da além do Jordão. Mas quando Jesus ele sobe aos céus e cumpre a sua obra na terra, ele deixa uma palavra sobre nós, sobre a igreja, irmão, sobre eu e você. Pastor, mas eu não quero essa responsabilidade. Amém. Mas você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte da igreja. Eu e você faz parte da igreja. Faz parte da salvação. Faz parte da alegria do Espírito. Mas faz parte disso daqui também, Marcos capítulo 16, versículo 17. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhes farão dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se beber alguma coisa mortífera, muito tempo eu fiquei meditando sobre isso, mas peraí, quem vai pôr veneno na boca e beber? Irmãos, tem coisas que é derramada em nós que é para nos matar. Tem coisas que as pessoas jogam dentro de você, no teu coração, pelos teus ouvidos, que é para te matar. Só que quando você tem Cristo, quando você tem a paz, quando você tem o Evangelho, o antídoto que é Cristo em você, o mal não pega. Aleluia. O mal não pega, irmão. Alguém às vezes fala uma palavra para te ferir, para te matar. Só que o antídoto que é Cristo, a alegria, a salvação, a paz que é em você, simplesmente para o mal ali. Aleluia. Se entrou em você, porque a alegria, a paz, a verdade de Cristo não está habitando completamente. Mas se está, irmão, o mal não te mata. As palavras, a fúria, as injustiças, não vai te matar. Esse poder foi dado à igreja. Nós somos a igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo, Eu e você fomos chamados para uma grande obra. Acredite nisso, viva isso. Este reino milenar está só no princípio, irmão. A Bíblia diz que o zelo do Senhor vai cumprir todas as coisas. O zelo do nosso Deus. E você está dentro desses planos de Deus. Valorize isso, acredite nisso, entenda o teu propósito, o propósito do Senhor para a tua vida. Viva o reino do Senhor da melhor maneira, da maneira correta. Amém? Que nós possamos guardar a palavra do Senhor, que nós possamos entender os planos de Deus na nossa vida, que nós possamos aceitar o conselho de Cristo. Todos os dias Ele está nos ensinando. Todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, Ele está nos ensinando. Todas as vezes que a palavra é pregada, Ele está nos ensinando. Alguns alunos que têm propósito na vida aprendem. Outros alunos que não têm propósito na vida não aprendem.
Você pega uma aula, uma classe de alunos de 40 alunos, talvez 2 ou 3 passem com louvor, alguns passam raspando e outros simplesmente não passam. Não é assim? E hoje está um pouco pior. Hoje está um pouco pior. Antigamente, quando a gente ia para a escola, né, tudo que nos preocupava era sair da escola para ir jogar bola, né? Hoje a turma já está dentro da escola pensando no WhatsApp, pensando no celular, pensando nas coisas. A cabeça não está mais lá dentro. Poucos entram lá, irmãos, com intenção de aprender e sair de lá mais sábio. Poucos. Não é diferente da igreja, irmãos, porque somos pessoas. Mas se você tem o desejo da salvação, se você tem o chamado de Deus, dê valor nisso, observe isso, viva a vontade do Senhor. A palavra do Senhor, irmãos, ela não voltará vazia. Nós vamos vendo aqui na história que a palavra de Jesus, sobre Jesus, essa profecia de Jesus foi dita praticamente 700 anos antes dele vir ao mundo, mas o zelo do Senhor fez cumprir. E como nós podemos ter testemunhos do zelo do Senhor, significa que o que está escrito para acontecer, vai acontecer. Deus tem um plano bom para a minha vida. Deus tem um plano bom para a tua vida. O mesmo plano que Ele tinha em Cristo, talvez não com a mesma dimensão, mas com o propósito de nos abençoar, de fazer nós filhos dele, participantes do seu reino, continua verdadeiro. Então entenda isso, viva isso em nome de Jesus. Amém? Vamos ofertar então para a casa do Senhor.